Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, para a gente meditar nessa noite. Gostaria de saudar também, nós temos aqui algumas pessoas nos acompanhando. Seja muito bem-vindo, você que está aqui em nossa igreja virtual, Igreja Adventista aqui de Jardim Paulista. Que Deus abençoe você. Escreva aí nos comentários onde você está, de onde você é, seu nome. Se você tiver algum pedido de oração, escreva aí que nós estaremos orando por você. Mas desde já, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença, porque você escolheu esse canal para juntos adorarmos ao Senhor. Abra aí a sua Bíblia também, no Evangelho de Lucas. Chame aí sua família, se você estiver sozinho. Chama lá a esposa, os filhos e tal, ou o maridão, para a gente abrir a palavra e ouvir Deus falando agora, tá bom? Deus abençoe a todos aí também, através do nosso culto online. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Achou aí? Nós vamos ler a partir do verso 1, mas antes de ler, eu queria fazer uma oração contigo. Já oramos, mas vamos repetir a oração agora. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração em nome de Jesus. Como foi cantado, queremos sentir a Tua paz, queremos ouvir a Tua voz e pedimos, ó Pai, que o Senhor fale com a gente agora. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a entender a Tua mensagem para essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até esse momento aqui, algumas coisas já haviam acontecido no ministério de Jesus. Jesus ele já havia sido batizado por João Batista, ele já havia ido para o deserto, ficou lá 40 dias, foi tentado, volta para a região da Galileia. Quando ele retorna, ele encontra novamente João Batista, e João Batista ele conta para as pessoas o que havia acontecido. Quando ele reencontra com Jesus, ele fala: eu vi o céu se abrir e descer o Espírito Santo em forma de uma pomba e descer sobre ele, dizendo: este é o meu filho amado em quem minha alma se compraz. E aí João Batista ele direciona os seus discípulos para que pudessem seguir a Jesus. André era um desses, e 2 discípulos pelo menos de João Batista passaram a seguir Jesus. Jesus começa a percorrer a vizinhança do Rio Jordão, a Galileia, e ele começa a pregar ali, realizar alguns milagres. Ele volta para Betânia, que foi o vilarejo onde ele tinha sido criado. Era uma pequena vila de umas 300 pessoas, mais ou menos, talvez um pouco menos até. Uma vila pequena, um vilarejo. E ele vai à sinagoga ali de seu vilarejo, e ele então, ao chegar lá, ele então tenta pregar, mas ele não é aceito. Ele então retorna para a cidade de Cafarnaum, que era uma cidade importante ali da Galileia. Na cidade de Cafarnaum existia ali um porto importante de pesca, tinha um mercado municipal que atendia aquela região, tinha uma boa e bela sinagoga. Ali em Cafarnaum tinha um posto de coleta do Império Romano, de coleta de impostos do Império Romano. Era a Receita Federal da Galileia, ficava ali em Cafarnaum. Mateus, que depois veio a ser também discípulo, trabalhava naquele posto, naquele posto aquele posto federal de Roma, que era ali. E aquela era uma cidade importante. Jesus ele começa a pregar e a fazer alguns milagres. A Bíblia fala que a fama de Jesus começa a ser conhecida, a percorrer a vizinhança, de forma que algumas pessoas que moravam próximo a Cafarnaum vinham até Cafarnaum para serem curados, para ouvir a mensagem, para ouvir as pregações. A Bíblia diz que as pessoas ficavam maravilhadas da pregação de Jesus, porque ele ensinava com autoridade. Jesus ali cura a sogra de Pedro, e logo em seguida acontece o que nós vamos ler agora em Lucas capítulo 5. Aqui em Lucas capítulo 5 apresenta a história da pesca maravilhosa. E nessa história, ela também é contada em Mateus e em Marcos. Porém,
Mateus e Marcos, eles omitem o milagre e eles dão ênfase no chamado que Jesus faz para os discípulos. Lucas, ele cita o chamado, mas ele dá uma ênfase muito maior no milagre. A gente vai ler sobre esse milagre hoje e tirar dele pelo menos 4 lições para a nossa vida, tá bom? Vamos ler então? Evangelho de Lucas, capítulo 5. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Um detalhe importante: o lago de Genezaré, o mar da Galileia e o mar de Tiberíades eram o mesmo local. E ali Jesus estava pregando ali, pertinho do lago de Genezaré. E viu, verso 2, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus estava ali ensinando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Formou-se ali então uma multidão, um grupo de pessoas estavam seguindo a Jesus. Foram até o porto ali de Cafarnaum. Chegando no porto, encontraram 2 barcos que haviam trabalhado à noite e eles ali estavam lavando as redes. Jesus entra num barco e do barco de Pedro, Jesus pede para se afastar um pouquinho para dentro do mar, não muito distante, e ele do barco continua pregando a multidão. E eu queria aqui tirar e aprender com você a primeira reflexão dessa noite, a primeira lição dessa história dessa noite. Assim como Jesus usou o barco de Pedro como uma ferramenta para pregar o Evangelho, hoje Deus quer usar os seus recursos como ferramenta para pregar o Evangelho também em nome de Jesus. Deus, naquele momento, Jesus, ele usou o barco de Pedro como púlpito para alcançar o coração das pessoas. Jesus, de dentro do barco, ensinava as multidões. E hoje, Jesus deseja usar a sua vida, a sua influência, a sua casa. Deus quer usar os seus talentos, Deus quer usar o seu dinheiro, Deus quer usar o seu trabalho, a sua empresa, como ferramenta para alcançar o perdido, para pregar o Evangelho também. Assim como naquele dia, Jesus do barco ensinava a multidão, Deus hoje quer ensinar a vizinhança de onde você mora, as verdades bíblicas através da sua vida e da sua família. Assim como naquele dia, Deus utilizou o barco como uma ferramenta para pregar o Evangelho, hoje Deus quer usar você e a sua influência para pregar o Evangelho. Talvez eu esteja falando aqui nessa noite para algum professor, para alguma professora, algum advogado, talvez algum nutricionista, algum médico, algum enfermeiro, algum técnico de enfermagem. E não importa onde você trabalha ou o que você faça, Deus quer usar a sua mão de obra como ferramenta para pregar o Evangelho em nome de Jesus. Você, na verdade, é um enfermeiro missionário, ou um pedreiro missionário, um engenheiro missionário. Você é um arquiteto missionário. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que é um advogado missionário. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou falando é que não importa onde você trabalhe, Deus quer usar você, sua empresa, sua mão de obra, sua influência, para que você seja um missionário em nome de Jesus. Deus quer usar a sua casa, a sua família, para ser uma bênção para a sociedade. Deus quer usar a sua internet, sabe o teu celular? Deus quer usar o seu celular como uma ferramenta para pregar o Evangelho. Você já enviou mensagem para alguém hoje dizendo que está orando por ela e orou de verdade? Porque às vezes a gente fala que está orando e não ora, né? Isso é mentira, viu, gente? Ore por alguém, mande uma mensagem: olha, fulano, hoje orei por você, para que Deus abençoe a sua família, para que Deus abençoe a sua casa. Olha, eu assisti esse vídeo, lembrei de você, envia.
mas não faz aquela corrente lá de bom dia que a gente distribui assim como se... Não, mande de forma intencional, porque Deus quer usar você e sua ferramenta, os seus recursos como ferramenta para pregar o Evangelho. Deus quer usar o seu dinheiro como uma ferramenta para pregar o Evangelho. Quando você é fiel dizimista e fiel ofertante, quando você vem à igreja, separa uma parte da sua renda e entrega a Deus em adoração, Deus está usando o seu dinheiro como ferramenta para pregar o Evangelho. Amém? Amém. Quando você separa uma parte do teu salário, 1 quilo de alimento da sua despensa e leva para um necessitado e doa para alguém que precisa, Deus está usando o seu dinheiro como ferramenta para pregar o Evangelho. E Deus deseja usar os seus recursos, assim como Deus usou o barco de Pedro como púlpito. Deus hoje deseja usar a sua vida como púlpito para pregar o Evangelho. E ali, Jesus estava de dentro do barco, pregando o Evangelho para as multidões. O verso 4 diz assim, vamos continuar lendo. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Gente, olha só que interessante. Jesus ele fala assim: olha, Pedro, avança um pouco agora para dentro do mar, né? Para dentro do lago, e joga a rede para pescar. Pensa comigo aqui um pouquinho. Qual era a profissão de Jesus até aquele momento? Profissionalmente falando, o que ele fazia? Ele era carpinteiro. Ele aprendeu essa profissão com o pai dele, até os 30 anos. Jesus não era pescador. Quem era pescador ali? Pedro, escreva aí no comentário aí. Quem era o pescador? Era Pedro, que era o que tinha conhecimento técnico da pesca. Não era Jesus. Jesus entendia de fazer telhado, entendia de fazer porta, entendia de fazer ferramenta, mesa, cadeira, talvez até barco. Mas de pescar, Pedro era autoridade. E ninguém gosta de ser ensinado por alguém que sabe menos do que a gente, não é? Você gosta de ser ensinado por alguém que sabe menos que você? Ninguém gosta. Outro dia eu estava no carro e alguém fez uma pergunta, uma das crianças lá em casa fez uma pergunta, eu não lembro a pergunta, e eu respondi a pergunta. Falei, é tal, dei a resposta. Aí depois de alguns segundos, o Miguel, meu filho que tem 13 anos, ele disse assim para mim, ele na hora, né, depois de alguns segundos falou assim: gente, é verdade, meu pai falou a verdade, acabei de confirmar no Google, ele falou. Aí eu falei assim, doutora Zeneide: rapaz, então agora, Miguel, você tem que confirmar se eu estou falando a verdade no Google, é isso? Aí ele falou: não, pai, é só para confirmar a sua autoridade. Ele falou: é esperto, né, velho? Esses adolescentes acham que enganam a gente, né? Mas é normal, quem aqui trabalha com adolescente ou tem adolescente em casa sabe. Você fala uma coisa e ele logo quer confirmar. E com a gente também é assim. Porque ninguém gosta de ser ensinado por alguém que sabe menos do que a gente. Se alguém vai ensinar algo a gente, pressupõe-se que esse alguém sabe o quê? Mais do que nós. E agora você está vendo um carpinteiro querendo ensinar, não um pescador, mas alguém que tinha uma empresa de pesca. Alguém que era referência profissional na área, a pescar. E aí Jesus fala assim, ó: avança um pouquinho e joga a rede. Eles estavam lavando a rede. Jesus tinha visto que eles não tinham pescado nada, porque senão eles estavam tirando peixe e vendendo. Assim é que funcionava. Eles trabalhavam à noite, pela manhã, separavam e vendiam o peixe no porto. E ali eles não estavam vendendo, estavam lavando. Talvez só sujeira na rede. E aí Jesus fala: avança e joga a rede. E aí Pedro falou assim: Senhor, a gente trabalhou a noite toda. Eu acho que Pedro foi muito educado. Porque talvez o que ele quisesse dizer fosse assim, ó: Senhor, deixa eu te falar assim, com todo respeito, com todo carinho, o Senhor fez milagre, curou minha sogra outro dia, o Senhor prega, o Senhor é um mestre, o Senhor entende bem da palavra, mas de pesca, o Senhor não entende muito, o Senhor desculpa, porque eu sou profissional da área, eu conheço tecnicamente
eu consigo avaliar quando o mar está bom, quando não está, pelo vento e tal, e eu estou dizendo para o Senhor, a gente trabalhou a noite toda, não pescou nada, e tem um detalhe, Senhor, o Senhor não é nem daqui de Cafarnaum, o Senhor vem de longe e tal. Bom, o Senhor não sabe, talvez o Senhor não saiba, né? Mas aqui no Mar da Galileia, a gente não pesca de dia, a gente pesca de noite, porque de dia os peixes vão para a profundeza e de noite os peixes vêm para a superfície, é aí que a gente pesca. E olha, outro detalhe, a gente trabalhou a noite toda e a gente não pescou nada. Senhor, hoje o mar não está para peixe. Eu acho que Pedro queria dizer isso para Jesus, mas eu não sei se você reparou, o pedido que Jesus estava fazendo para Pedro era ilógico, não fazia sentido. E talvez Pedro quisesse falar assim: Senhor, o que o Senhor está pedindo para mim não faz sentido, é ilógico. Hoje não deu certo, não está para peixe, o tempo não está legal, está de dia, horário inadequado, a gente trabalhou e não deu certo. Senhor, olha, o que o Senhor está me pedindo não faz sentido. Mas se você pensar bem, alguns pedidos que Deus nos faz são ilógicos, sabia? Se você reparar, algumas orientações que Deus nos dá, parece que contrariam a lógica humana. Vou dar alguns exemplos para você. Você é um trabalhador, uma trabalhadora, chefe de família, você precisa sustentar a sua casa. Seja você um chefe de família ou uma chefe de família, você ali então precisa sustentá-la de alguma forma. E aí você é fiel a Deus e não trabalha sábado, e o seu patrão chega para você e fala assim: olha, eu sei que você é adventista e tal, mas sábado eu preciso que você venha trabalhar. Se você não vier trabalhar, você está demitido. Quando a gente analisa logicamente falando, qual seria a atitude de um funcionário responsável? O que ele deve fazer no sábado? Ir trabalhar. Humanamente falando, ele vai trabalhar, ok? Mas o que a Bíblia diz? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso não faz sentido. Logicamente falando, isso não faz sentido. Quer ver um outro exemplo? Alguém feriu você, mentiram para você. Você confiou em alguém e essa pessoa feriu a sua confiança, traiu, fez fofoca de você. Você contou um segredo e essa pessoa espalhou. Você confiou e foi traído. Você falou, você confiou em alguém. E é interessante que as pessoas que nós mais amamos são as traições que mais doem, não é verdade? E quando isso acontece, humanamente falando, a gente pensa assim, acabou qualquer tipo de confiança, já era. O relacionamento foi rompido. Mas sabe o que diz a Bíblia? Perdoa, libera perdão. Gente, isso não faz sentido. Porque aquele que foi traído, aquele que foi magoado, é vítima da história. E liberar perdão contra o transgressor parece injustiça. Por que eu vou perdoar? Não faz sentido, não tem lógica. Quer ver um outro exemplo? Dízimos e ofertas. Vivemos numa época de crise financeira. E numa época de crise financeira, é natural que a gente economize mais e gaste menos. Não é isso? Afinal de contas, as coisas estão mais caras, a gente precisa recalcular a nossa vida financeira. Talvez você tenha perdido alguma renda. Então, a lógica é você economizar, guardar um pouquinho mais, gastar um pouco menos. E aí alguém diz para você assim, a Bíblia diz que você precisa ser fiel dizimista, separar 10% da sua renda em adoração a Deus através dos dízimos, e mais um percentual que você determina a Deus em relação às ofertas. E aí você diz assim, então eu tenho que separar uma parte do meu salário e devolver a Deus nos dízimos e nas ofertas. Gente, isso não faz sentido, percebe? Humanamente falando, isso não tem lógica, isso não faz sentido. Alguns pedidos que Deus nos faz, eles contrariam a lógica humana, eles não fazem sentido. Assim como Jesus falar para Pedro, junto com avançar com os pescadores para o meio do mar, pescar ali de novo,
depois de terem trabalhado a noite toda. Você já trabalhou um tempão à toa? Trabalhou e no final não teve resultado, não teve lucro, não teve ganho, talvez teve prejuízo. E aí alguém fala assim, é hora de você não insistir mais. Não insiste não, espera, guarda, sai outro dia. Quem aqui trabalha com vendas sabe, tem dia que você trabalha e tenta vender e não sai naquele dia. A gente tem vontade de ir para casa e às vezes a gente fala, eu vou para casa porque hoje o dia não está legal. Amanhã eu tento de novo. E aí Jesus fala, não, joga a rede novamente, no horário indevido, num local que não dá resultado, num momento inadequado, não é hora. Jesus fez um pedido ilógico. Mas aí no final do verso 5, Pedro, ele diz assim, ó, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra o quê? Lançarei as redes. Sabe, naquele momento, Pedro, ele nos ensinou a segunda lição dessa noite. Na dúvida entre a lógica humana e obedecer a palavra, obedeça a palavra de Deus. Se Deus te deu uma orientação, e essa orientação contraria a lógica humana, na dúvida entre a lógica humana e obedecer a palavra, decida obedecer a palavra em nome de Jesus. A Bíblia é referência e não a lógica humana. A própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E o nosso raciocínio, por mais que nós o tenhamos, ele foi manchado e maculado pelo pecado. E às vezes, a gente tem que parar de enxergar com os olhos racionais e passar a enxergar com os olhos da fé. Na dúvida entre obedecer a palavra e seguir a sua lógica, obedeça a palavra de Deus em nome de Jesus. Talvez você esteja vivendo um conflito na sua casa. Você que está me ouvindo aí nessa noite, talvez você esteja vivendo um conflito. Talvez você esteja enfrentando uma dúvida. Talvez você esteja em dúvida, será que eu obedeço a palavra, mas não faz sentido? Será que eu sigo a orientação bíblica? Será que eu perdoo? Será que eu decido ser fiel? Será que eu devolvo meu dízimo e minha oferta? Escuta uma coisa, você que está me ouvindo em casa ou você que está aqui nessa noite, na dúvida entre a lógica humana e a palavra, sempre opte pela palavra do Senhor. Pedro nos ensinou e ele disse, Senhor, a gente trabalhou a noite toda, mas não deu nada. Mas talvez uma fagulha de fé, ou pelo menos de obediência, certamente aconteceu. Ele disse, mas sob a tua palavra o quê? Lançarei as redes. E talvez você precise dar um passo de fé e decidir obedecer a palavra. O texto continua nos dizendo a partir do verso 6. Diz assim, a Bíblia. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Naquele momento, ao eles obedecerem e jogarem a rede, naquele mesmo instante, a Bíblia diz que um cardume pula na rede. Uma grande quantidade de peixes, parece que pula na rede dos discípulos ali, daqueles pescadores, e eles puxam, o barco quase viram, chamam outro barco e enchem a rede, porque o Deus que talvez não fosse especialista em pesca, foi o Deus que ordenou para que aqueles peixes pulassem na rede. Presta atenção aqui, olha, o nosso Deus foi o Deus que criou os peixes, amém? Ele é um Deus que faz milagres. E às vezes Deus age de forma sobrenatural. Quando a lógica humana é contrariada,
Deus atua com a lógica divina e, às vezes, a lógica divina desafia o sobrenatural. Terceira lição que a gente aprende: nenhum fracasso é permanente quando você obedece a palavra. Eles jogaram a rede, trabalharam a noite toda, fracassaram depois de uma noite de trabalho, mas eles, ao obedecerem a palavra, naquele momento, Deus deu a vitória para eles em nome de Jesus. Talvez você tenha que obedecer a palavra e ser um fiel dizimista e ofertante. Talvez você tenha que obedecer a palavra e tomar uma decisão de ser fiel a Deus, ainda que você leve prejuízos aqui na terra. Talvez você tenha que obedecer a palavra e liberar perdão para alguém que magoou você. Talvez você tenha que obedecer a palavra e decidir estudar a Bíblia, se você ainda não estuda a Bíblia. Talvez você tenha que tomar a decisão de ser batizado, obedecer a palavra e dar um passo de fé. Talvez você tenha que tomar a decisão de contrariar a lógica ou o sentimento humano, mas eu digo para você, em nome de Jesus, nenhum fracasso é permanente quando você decide obedecer a palavra. Pedro entendeu naquele momento que o que havia acontecido fora algo sobrenatural. Ele se prostra diante de Jesus, ele ajoelha no barco, coloca os joelhos, a cabeça na testa no chão, e ele fala: Senhor, se afasta. Pedro reconheceu que um milagre sobrenatural havia acontecido naquele momento. Deus realiza ações sobrenaturais na sua vida em nome de Jesus. E naquele momento Pedro falou: Senhor, se afasta. A admiração se apoderou de todos. Escute uma coisa mais uma vez: nenhum fracasso é permanente. Sua esposa, Deus cuida dos seus negócios, Deus cuida da sua empresa, Deus cuida das suas contas, Deus cuida de você, Deus cuida de você. Confie no Senhor, e ainda que seja necessário você abandonar tudo, creia que Deus cuidará de você. Naquele momento, eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Nós aprendemos nessa experiência 4 lições importantes para a nossa vida. Primeiro, Deus deseja usar os nossos recursos como ferramenta para pregar o Evangelho. Sua casa, seu dinheiro, sua empresa, sua família, sua vida, seus talentos, seus dons, sua mão de obra, Deus quer usar como ferramenta para pregar o Evangelho. Segundo, obedeça a palavra, ainda que isso contrarie a lógica humana. Na dúvida entre a lógica humana e a palavra, obedeça a palavra. Diga sim à palavra do Senhor sempre. Terceira lição: nenhum fracasso é permanente se você decide recomeçar com Deus. Se você decide recomeçar, nenhum fracasso é permanente, porque Deus dá a vitória. É Ele quem dá o resultado da pesca. É Ele quem dá a vitória sobre as nossas lutas. É Ele quem atende a nossa oração, é Ele. Quarta experiência: abandone tudo que for preciso para seguir a Jesus, pois Ele cuida de você. Ele, uma vez você que esteve conosco, que Deus abençoe você também em nome de Jesus.